O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me destes no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles as palavras que tu me destes, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos um minutinho. Porque todos nós entendemos o que é a vida nova, que é configurar-se ao Cristo, o homem perfeito. Mas a maior dificuldade é permanecer nessa vida nova. A maior dificuldade é permanecer na graça de Deus. Mas entre tantas coisas que nós poderíamos falar que nos ajudam a permanecer na graça de Deus, uma delas é ter um coração que espera, que tem expectativa de encontrar-se com Deus, que tem esperança no céu, que tem esperança na eternidade, um coração que não pode viver sem Ele. É o que diz essa música: Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Mais uma vez, tu és por quem a minha alma, a fonte da vida que me encontrou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
esse exercício espiritual de ter a esperança na vida eterna, de ter a esperança e o desejo de encontrar com Deus, foi o que moveu o coração de São Carlos Luanga a enfrentar a autoridade e o poder deste mundo, porque ele se submetia somente ao poder de Deus, porque somente Deus poderia salvar a sua alma e dos seus companheiros. Quando o rei de Uganda decretou a proibição para rezar ao Deus único e verdadeiro, como Jesus diz aqui na oração, São Carlos Luanga fica sabendo de um jovem chamado Dionísio que foi pego rezando, e o rei atravessou a lança no peito dele, deixou-o agonizando a noite toda, e pela manhã, depois dele muito agonizar, decapitou o jovem Dionísio. Eram todos jovenzinhos. Dionísio tinha 17 anos. Quando São Carlos Luanga ficou sabendo, ele com os outros pajens da corte se apresentaram diante do rei e disseram: nós também queremos rezar. E eu peguei aqui na íntegra o diálogo entre o rei e os pajes. E aí o rei disse assim: todos aqueles entre vocês que não têm intenção de rezar, podem ficar aqui do lado do trono. Aqueles, porém, que querem rezar, reúnem-se contra o muro. Mas vocês rezam de verdade? Perguntou o rei. Sim, Senhor, nós rezamos realmente, respondeu São Carlos Luanga. E querem continuar rezando? Sim, Senhor, até a morte. Então, matem-nos, decidiu bruscamente o rei, dirigindo seus algozes. Nós estamos nos aproximando do dia de Pentecostes, em que nós faremos memória do dia em que o Espírito Santo veio sobre a terra, e faremos memória do dia que o Espírito Santo veio sobre nossa alma, para nos dar esta mesma determinação, esta mesma força que esses jovens tiveram. No entanto, nós não tomamos consciência disso. A gente muitas vezes trata as coisas de Deus com a mesma indiferença que a gente tratava as coisas do mundo, que nós aprendemos na escola. Eu lembro quando eu era criança, ali adolescente, estava aprendendo raiz quadrada. Eu não sei se vocês vão compartilhar disso comigo, mas eu estudava raiz quadrada e pensava: para que esse negócio vai servir na minha vida? Para que eu vou usar essa raiz quadrada? Vocês já pensaram assim como eu? Mas a gente fez a catequese e durante a vida inteira tratou as coisas de Deus com essa mesma diferença. Porque no dia do nosso batismo nós recebemos os dons do Espírito Santo, que muitos não sabem nem quais são, aprenderam, mas deixaram para lá, esqueceram. Só que tem uma novidade para vocês: ninguém será santo se não for sábio. Primeiro dom do Espírito Santo, a sabedoria. Nós não seremos santos se não entendermos as coisas de Deus. O segundo dom do Espírito, nós não seremos santos se não soubermos discernir a nossa vida com o conselho de Deus. E aí, o dom que ajudou esses jovens a fazerem a sua decisão, a força, a fortaleza, o dom da fortaleza, da força diante das tribulações, da força diante da perseguição, da força do Espírito na dificuldade. Nós precisamos do dom da ciência, precisamos do dom da piedade para amarmos as coisas de Deus. Precisamos do temor de Deus para chorar os nossos pecados e os pecados da humanidade.
Porque enquanto o mundo está fazendo apologia ao pecado, ao adultério, à sexualidade desregrada, nós estamos aplaudindo. Nós cantamos nas nossas festinhas aquelas músicas que fazem apologia ao pecado. Nós aplaudimos quando eles fazem escárnio com Jesus lá no carnaval. Nós aplaudimos quando eles debocham da nossa fé nas Olimpíadas. Sabe por que nós aplaudimos? Porque não existe temor de Deus. Não existe a dor na alma pelos meus pecados que me faz chorar por ter ofendido a Deus. E é este dom que me faz arrepender, porque até para se arrepender, nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito que nos faz nos arrependermos dos nossos pecados. É o Espírito que nos dá força. É o Espírito que nos dá entendimento. É o Espírito que nos dá sabedoria. Mas a gente nem leva a sério, nem sabe quais são os dons de Deus. Os santos se tornaram santos porque tinham uma vida dura de piedade, mortificação, de entrega a Deus. O quanto nós fazemos de mortificação, de jejum, de penitência, e aí reclama que confessa sempre os mesmos pecados, reclama que não consegue sair do vício, porque estamos como galinha, sempre com o bico voltado para baixo, para as coisas materiais, para as coisas deste mundo. Mas aí, se você pergunta para as pessoas, você sabe quais são os 10 mandamentos de Deus? Ah, eu não lembro mais. Você sabe quais são os sacramentos? Eu não lembro mais. Você sabe quais são os, que está tudo baseado na Sagrada Escritura, os dons do Espírito? Eu não sei. Quais são as virtudes cardeais, as virtudes teologais? Eu não sei. Mas pergunta para ela sabe qual é o signo dela. Ela sabe o horóscopo inteiro. Ela sabe o que o signo tal, o temperamento, ela sabe. Desculpa, vai para o inferno ela e o signo também. Tem que estar para a igreja do Sagitário, a igreja lá dos Cavaleiros Zodíacos. Porque aqui nós precisamos saber, entender e praticar as coisas de Deus. Porque se um dia nós estivermos no lugar de São Carlos Luganda, somente o Espírito de Deus nos dará força e coragem. Mas para muito menos a gente precisa de coragem e de força para renunciar a nós, os nossos pecados e para amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje Jesus ele está se preparando para fazer a sua entrega, o seu sacrifício. No capítulo 17 do Evangelho de São João, Jesus ele faz a oração chamada de oração sacerdotal, o qual ele, como sacerdote, intercede a Deus Pai por nós. A oração é uma oração longa, dividida em 3 partes. Primeiro, Jesus glorifica o Pai, depois ele intercede pelos seus discípulos que vão ficar e vão ser perseguidos, e por fim ele intercede pela igreja que somos nós. Se você perceber no capítulo 18, Jesus já vai para o Horto das Oliveiras, onde ele vai ser traído e preso. Então ele está nos momentos finais da liberdade dele aqui nesse mundo e se prepara para voltar para o Pai. Só que, e daí se me persegue? E daí se eu sofro? E daí se eu sinto dor? Eu posso até me entristecer, eu posso até, mas eu preciso ter um coração e uma alma que espera o dia de encontrar com Deus, que tem o sonho de encontrar com Deus. E assim nós viveremos neste mundo com essa esperança, essa expectativa, e passaremos por tudo por amor a Ele. Vamos cantar mais uma vez?
Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Só nele nós encontramos a verdadeira vida e a verdadeira esperança. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.